Fala galera do Engenharia Podcast, estamos começando o nosso episódio. Eu não vou falar o número porque vocês sabem que já passou de 80 e eu já me perdi faz tempo, né? Então, primeiro eu quero dizer pra vocês o seguinte: já se inscreveu nesse canal? Se não se inscreveu, você pode estar me perguntando por que eu vou me inscrever nesse canal. Bom, aqui nós falamos de engenharia, inovação, empreendedorismo, oportunidades, e hoje nós vamos falar com uma galera que tá vindo com tudo, né? Inclusive a gente estava conversando aqui fora das câmeras aqui, é a galera que faz a diferença na engenharia. E além de, eu não vou dizer que é o futuro da engenharia, já é o nosso presente, né? Porque vocês estão presentes, olha, ficou meio redundante isso, né? Mas vocês entenderam em casa, né? Porque vocês estão presentes em todos os projetos e ações do Sistema CREA, Confea e Mútua. Então, deixa eu me apresentar para vocês, eu me lembrei de me apresentar hoje. Muito prazer, eu sou o engenheiro Edson Martins, estou aqui como apresentador do Engenharia Podcast e hoje estou recebendo, eu não posso errar a ordem, né? O Matheus e o Vitor, não é o Matheus e o Vitor, não, o Matheus e o Vitor, olha só, acertei aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Engenharia Podcast. Eu sempre peço para os nossos convidados se apresentar. Quem é o Matheus, quem é o Vitor, vocês decidem a ordem aí. E digam por que vocês são o presente e o futuro da nossa engenharia. Fica à vontade. Perfeito, pode. Eu me chamo Matheus, tenho 23 anos, sou natural de Itapema, então sou aqui da região litorânea. E, bom, eu faço engenharia civil na Univale, estou aí do meio para o fim do curso, mais ou menos aí. Já passou aquela peneira mais difícil dos 5 primeiros semestres? Já passou. Até essa questão sobre o presente e futuro na engenharia, é legal, essa parte da peneira foi a mais tranquila para mim da faculdade, porque eu vim no ensino médio um pouquinho mais forte ali, e é legal que a gente acaba sentindo que faz muita diferença, assim, a questão ali de cálculo diferencial integral, física 1, 2, 3, eu sempre gostei muito dessa parte, e acho que estou aqui hoje, né, representando o A Regional de Itajaí do CREA Júnior SC, que é um movimento que é o presente e futuro da engenharia ao mesmo tempo. Eu acredito que a gente sempre está, meus colegas mesmo de programa, de outras regionais, e até o colega Victor aqui do lado, coordenador estadual titular, a gente sempre está atrás de inovação dentro e fora do programa. E, bom, o que eu posso dizer? Conheci pessoas incríveis lá dentro e que, como eu, ainda estão em fase de graduação e já estão voando, vamos dizer assim. Legal, com certeza. E o nosso amigo Victor? Isso. Prazer, o nosso campeão, Vitor, né? Prazer, meu nome é Victor Fedendraza, estou como coordenador estadual titular no programa CREA Júnior Santa Catarina. É uma honra poder representar todos os estudantes do estado e eu estou no 10º semestre de Engenharia Civil da FURB, lá de Blumenau, e vim hoje a convite, né, no podcast, agradeço o convite. E por que a gente representa todas essas etapas cronológicas, né, do passado, presente e futuro? Eu acredito que o programa e os estudantes, eles hoje precisam se inserir no sistema desde cedo para entender como funciona todas as etapas e, claro, se inserir no mercado de trabalho, se inserir no sistema Confea-CREA e se aproximar cada vez mais do futuro ao qual eles farão parte. Mas desde a formação acadêmica é essencial que eles tenham esse conhecimento, essa abrangência de networking e participação em atividades do sistema, das entidades de classe, junto ao sistema CREA, Confea, eventos a nível nacional, mas que essa participação, ela hoje é ativa em Santa Catarina e a gente quer cada vez mais seguir formando e aprimorando a formação acadêmica dos estudantes no estado e no país. Isso aí. Eu tava até procurando aqui, derrubando meus cartões, fazendo bagunça aqui. Ó, também fui CREA Júnior aqui, ó. Tem aqui, tá dentro da minha carteira aqui, ó. Vocês têm carteirinha? Não, vocês têm isso aqui ainda? A gente tem a digital. Igual a digital, né? A digital. Aqui, galera, olha se parece aí, ó. Ah, aqui, ó, CREA Júnior SC, ó. Então, eu posso dizer que eu fiz parte e é uma honra, né, minha receber vocês aqui, justamente por essa questão da importância do CREA Júnior, que a gente estava até conversando antes, para perguntar o que pode fazer a diferença na carreira do engenheiro. Eu acredito, como eu disse para vocês, é o fato de você ser proativo e estar buscando a oportunidade, né? Mas conta pra gente o que é o CREA Júnior, né? Tem muita gente que está na universidade, eu vejo que aqui na nossa regional, em Itajaí, em Balneário, Blumenau, aqui é muito forte, Floripa também é muito forte.
Mas eu vejo que mesmo tendo esse movimento forte, tendo esse lado que vocês fazem esse agito na universidade, né, porque realmente é um movimento interessante e totalmente caracterizado, né? Você tem as camisetas e tal. O que você ia perguntar? Não, faz parte. Esqueci mesmo. O que é o branco? É verdade, olha só tão branco, galera. O que é o CREA Júnior? Isso vai pro ar também pra mostrar pra galera que a gente é aqui de vez em quando. Essa é errada, né? Mas o que é o programa CREA Júnior? Conta pra gente, porque eu tava falando, tem gente dentro da universidade que não tem ideia do que é esse movimento. A gente vai falar CREA Júnior, o que é o engenheiro recém-formado? Como é que conta isso pra galera? Vamos lá, vamos fazer o pitch agora, vamos chamar novos graduandos aí, acadêmicos pro CREA Júnior. Então, basicamente o programa CREA Júnior é um programa do sistema Confea-CREA que auxilia na formação profissional dos estudantes. Mas de que forma que a gente faz isso e atua? Quando você é acadêmico de engenharia, você não tem muito conhecimento sobre algumas atribuições técnicas e quais são as possibilidades que você tem dentro do mercado de trabalho, né? Seja em forma de estágio, seja de mercado de trabalho. Então, através do programa, você consegue conhecer muitas pessoas, além do seu estado, país afora, que tem sim a capacidade de fazer atividades em conjunto, e o programa ele serve como um intermediador, né, dos profissionais do sistema com os estudantes durante a faculdade. E claro, a gente também possui o programa CREA Jovem, além do programa CREA Júnior. O CREA Júnior ele se situa para os estudantes que estão na faculdade, e o CREA Júnior, após o período quando você se forma, você ingressa no CREA Jovem, que tem basicamente a mesma didática do programa CREA Júnior, mas ele é situado para os estudantes que já estão formados. Quer complementar, Matheus? Quero complementar falando que muita gente já me perguntou isso, e eu sempre costumo dizer que o CREA Júnior ele é a ponte entre o estudante e o programa, para que ele conheça, entre o estudante e o sistema Confea-CREA e Mútua, né? Para que ele conheça o programa, para que ele conheça através do programa o conceito, o sistema, né? O sistema todo e como funciona a questão de ser um profissional, de ser um engenheiro de fato, trazendo essas noções de responsabilidade e acho que uma coisa que sempre me pega muito é essa questão que muitas vezes a gente comenta em reuniões e etc, da questão da valorização profissional. Então, tá conscientizando, apesar de não ser a melhor palavra, assim, mas o estudante desde cedo, assim, do que é todo o sistema, da importância de estar dentro do sistema e ter justamente essa ponte, né? Porque muita gente está dentro da universidade hoje e não entende direito que é o CREA, né? Muita gente ainda tem aquela visão de que o sistema vai estar ali só para consertar, tal, e ele entender realmente o que é, né? Você pode, vamos aqui puxar, por exemplo, você pega um estudante de direito hoje em dia, eu tenho certeza que ele vai ter uma noção muito clara do que é a OAB para ele e da importância da OAB. Então, a ideia do CREA Júnior é fazer esse papel dentro das universidades e instituições de ensino em geral. E é justamente esse movimento eu acho fantástico, mesmo vindo aqui do CREA Santa Catarina, que acaba sendo referência nos últimos 3 ou 4 anos aí dentro do sistema CREA Confea. E eu acho fantástico justamente esta oportunidade que nós vemos aí dentro das universidades de aproximar os acadêmicos do conselho, né? Porque mesmo profissionais hoje que já estão no mercado há um bom tempo, eu escuto com frequência. Mas por que eu vou fazer parte do CREA? Eu vou ficar pagando, só pagar mensalidade, só pagar... Ou seja, realmente talvez não houve ali uma conscientização exata do que é o sistema e que nós só somos engenheiros porque nós temos um sistema, um conselho aí que está regulamentando a nossa profissão. E outro ponto muito importante, que eu vejo que a galera não traz muito isso da universidade, claro, talvez seja um dos principais fatores até, já fica anotado para vocês responderem por que vocês escolheram a engenharia, mas a questão, eu vejo, tem uma frase que minha avó falava, que se o cavalo soubesse sua força, ninguém montava no seu lombo. Muito engenheiro não sabe, ou não tem consciência, ou não sei por qual motivo, que nós temos ali a nossa regulamentação de salário, sim, que são os salários mínimos, né? Que até tô colando aqui no chat GPT agora, se a galera não sabe, né? Que é a lei 4.950, A de 66, que ela traz ali uma jornada de 6 horas diárias, ou seja, 30 horas semanais, o engenheiro deveria receber no mínimo 6 salários mínimos. Se ele trabalha 7 horas diárias ou 35 horas semanais, 7,25 salários mínimos vigente. E se ele tem uma jornada de 8 horas, sendo 40 horas semanais, ele tem um mínimo de 8 salários mínimos e meio. Então eu confesso para vocês que um dos motivos de ter o Engenharia Podcast é que eu acho inadmissível
um engenheiro recém-formado ou com 4, 5 anos de experiência ganhando R$3.500 por mês. Cara, isso para mim é uma coisa que não entra na minha cabeça, mas como disse, talvez pelo fato de não conhecer esses direitos, né, as próprias prefeituras e outros órgãos acabam contratando e a gente acaba aceitando por necessidade ou outros fatores por aí, né? De forma geral, eu acho que isso ocorre porque a gente não tem uma união muito forte dentro das engenharias. E a sociedade, eu acho que vê os engenheiros como mais uma profissão. Porque a gente falta, eu acho que a gente se unir como sistema e como engenharia e dizer, não, nós somos importantes para a sociedade. Se a gente for olhar aqui no estúdio ao redor, tudo tem engenharia. Tudo tem engenharia. Então, por que a gente não se valoriza? Por que os engenheiros não se valorizam e aceitam, às vezes, um cargo que recebe menos que o salário mínimo profissional? Eu tenho um professor que fala sempre, né, ele é engenheiro agrimensor. Ele fala que, na época dele, na roda, o engenheiro era chamado de doutor. Olha só. Então, é uma coisa curiosa, assim, foge totalmente de hoje em dia. E, assim, isso aí é uma coisa muito... É um problema, de fato, complexo. Mas é importante a gente estar falando justamente sobre abrir falando essa questão de valorização profissional. E eu acho que, assim, fatores de mercado também influenciam nisso, é lógico. Mas essa questão da nossa desunião pega muito também, da gente não entender da nossa própria importância. E é muito aquilo, né? Às vezes, para a gente ser respeitado, a gente precisa começar se respeitando. O que eu quero dizer com isso, assim, a gente... Aquela questão, aquela velha piada, tipo, tá estudando para virar Uber e tal. Tudo bem, é uma piada, mas assim, a gente precisa começar se respeitando como classe profissional para que a gente consiga esse respeito da sociedade. Ninguém espera que um médico vire um Uber, por exemplo. E não é porque médicos são tão importantes, são muito mais importantes do que engenheiros, né? Não, esse grau de importância muito maior não existe, assim. Então, acho que começa muito por aí essa questão e da gente entender, assim, e até uma coisa, o CREA avançou muito nesse sentido a partir do momento em que começou a vetar a questão de abrir cargos como analista ou analista, né? Assistente analista, tem muita vaga, né, de assistente. Começar a pegar mais firme nas prefeituras, no sentido assim, mas a prefeitura não tem dinheiro para pagar um engenheiro. Tudo bem, então a prefeitura vai ser obrigada por 6 horas, então, né? 6 horas e pagar reduzido. Exatamente, porque a gente eu já vi absurdos de prefeitura que abre edital que para motorista tá ganhando mais para engenheiro, sabe? E ali tá falando assim, um cargo é ensino superior e outro cargo geralmente é ensino médio. Não que haja uma diminuição das outras profissões, mas as prefeituras têm que ter essa noção. Porque muitas vezes a gente vê absurdos em cidades que tem cargos que não eram para estar ganhando, que estão ganhando e etc e tal. Mas aí, cara, é toda a questão da responsabilidade no cargo e precisa sim exatamente, de peso, né? Mas até trazendo para esse ponto, até essa semana passada, se não me engano, o presidente Vinícius Marques publicou uma fala, se não me engano, do ministro. Não lembro qual ministro que foi, Dias Toffoli, né? Falando justamente sobre isso, que é um país onde você tem um número maior de juristas sendo formado do que engenheiro, é um país onde não tem uma possibilidade de crescimento exponencial. Inclusive, ele é jurista, né? Então, realmente eu trago essa consideração. E hoje no Brasil, a gente tem que considerar, hoje no Brasil, um dos cursos que menos tem pessoas entrando, né? É engenharia. E aí, até pra gente motivar essa galera agora também, a gente tá falando só de problema de salário, da nossa briga pós-formado, mas por que motivou vocês a ir pra engenharia? Porque, né, isso vocês foram conhecendo, essa parte do sistema, a parte de salário, a parte de regulamentação, ao longo do curso. Mas o que brilhou o olho de vocês lá atrás, há 4, 5 anos atrás, 3 anos e meio atrás, para que vocês escolhessem a engenharia? A engenharia é querer ser diferente. Eu acho que se tu escolhe engenharia, tu já tende a ter uma perspectiva diferente sobre a sociedade, querer fazer diferente dos demais. Eu acho que se tu tem essa visão de... Eu sou uma pessoa que eu não vejo a sociedade como estagnada e que a gente pode tentar fazer diferente dela, seja no quesito, no meu ramo da civil, seja no quesito ambiental, no sanitarista, acho, eletricista também. Então, eu acho que existem sim meios
na engenharia que a gente pode fazer para mudar a sociedade e que em outras profissões você não tem essa capacidade. Então, se você quer ser diferente, eu acho que a engenharia é o local ideal para a gente ter novas pessoas. Então, você é um cara inquieto, então, um cara que não se conforma com as coisas como elas são. Hoje em dia, eu olho para a sociedade, eu já vejo defeito em todos os cantos. É engraçado porque a gente começa, com um conhecimento técnico, julgar as atitudes das prefeituras, dos governos e querer fazer diferente. A gente tem essa chama dentro de nós, que a gente quer fazer diferente para uma sociedade melhor, para uma convivência melhor, para os nossos filhos futuramente terem uma sociedade melhor. E você, Matheus, o que foi teu brilho nos olhos pela engenharia? Você falou que era bom em cálculo e tudo mais, teve uma boa base, né? Então, eu era, assim, ó, como eu tive vários professores, né, que me levaram a escolher a questão da engenharia. Eu vim numa escola pública de ensino, no ensino fundamental, só que no ensino médio eu consegui uma bolsa para estudar num colégio particular da minha cidade. E aí você cai na real, quando você entra no primeiro ano do ensino médio, e o teu professor de matemática é formado na USC, e você não consegue tirar mais que você que era acostumado a tirar 10, 9, não consegue tirar mais que 6, 7 numa prova, e tipo, e não entende nem o que está acontecendo. Na realidade, né? E aí eu fui estudar mais profundamente matemática, e em paralelo fui tendo um curso de AutoCAD, que eu já queria me ensinar nesse meio por uma questão financeira, assim, na época. A construção civil estava começando a ter aquele boom ali em Itapema, agora a gente está no auge desse boom, eu vejo assim. E aí eu fui tendo essas aulas de AutoCAD, me indicaram para fazer um curso técnico em edificações, que eu concluí no Senai de Balneário, mais ou menos uns 3 anos depois, assim, eu concluí no final de 2020. Houve uns atrasos ali no curso por conta da pandemia, mas a gente concluiu ali no começo de 2021, na verdade. Teve uma base técnica também, Você teve também? Tive. Eu também. Até é algo interessante falar do podcast. Vocês me perguntaram isso. O que você acha que pode ter acelerado a carreira? Aí você começa a olhar. Bom, eu também fiz o técnico no meio da faculdade. Fiz técnico de automação no meio da faculdade. Olha você vê, vai ligando as coisas. Eu também fiz o curso de AutoCAD no meio da faculdade. Bem no comecinho, eu tenho uma obra da Petrobras também. Então você começa né? Você começa a ver que os padrões, eles meio que se repetem, que vão abrindo oportunidades, né? Eu entrei sem ninguém na engenharia civil, né? Nem meu pai, nem ninguém. Eu só me choquei na civil, viu? Olha só. Diferente. Mas no começo, eu confesso que eu não tinha muita aproximação. Não me sentia confortável dentro da civil. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui me identificando e hoje eu realmente gosto da engenharia civil. Mas eu acredito que você trazendo esse ponto... Até teve um professor meu uma vez que ele me questionou. Eu falei para ele assim, cara, o engenheiro é o cara que ele vai ver problema em todo qualquer lugar. Como? O engenheiro não vê problema. Não, o engenheiro só otimiza os processos, mas para ele otimizar o processo, ele tem que ver um problema. E aí, quando você falou, tipo, onde eu olho, eu vejo problema, eu falei, cara, é engenheiro. Eu não sei, tem uma frase, não. Aquelas frases que a gente nunca recorda quem falou, mas alguém falou, os engenheiros resolvem tantos problemas que quando eles não têm mais o que resolver, eles criam os próximos problemas. Verdade, olha só, criar os próximos problemas para resolver problemas. Exatamente. E galera, eu quero aproveitar, convidar vocês que estão vendo desse outro lado aí, dia 6 e 7, fazer um merchan, né? Agradecer o nosso patrocinador, o CREA Santa Catarina, que também está apoiando não somente o CREA Júnior, mas também está apoiando aí a educação continuada. Temos, além dos programas que ele fala, tem outros programas mais, já a gente entra nesses quesitos, mas no dia 6 e 7 de dezembro a gente vai falar de inteligência artificial na engenharia. Se você já percebeu, a inteligência artificial está dominando e a engenharia está começando a abrir cada vez mais o olho para esse mundo. Então, dia 6 e 7 de dezembro, em Balneário Camboriú, um evento presencial. Para você que é acadêmico, vai contar horas acadêmicas, vou considerar 6 horas acadêmicas para que vocês possam mandar para a universidade ali. Quem quiser participar online é gratuito. Presencial, nós temos um custo ali para comprar um cafezinho, comprar um chopp depois. Não, chopp não pode, né? Pode. Depende do lugar, pode, né? A galera também gosta aí. Então, um forte abraço para vocês, galera. E se inscreva nesse curso. Aí eu achando que tô terminando o podcast, já tô muito acelerado hoje. Se inscreva nesse curso, o link eu vou deixar na descrição para vocês, para que vocês possam estar ali. E além desse presencial, falando agora de curso, agora deixando esse meu curso de lado, eu vejo que vocês participam de muitos cursos, treinamentos e promovem também dentro do CREA Júnior. Vocês têm as metas ali de evento que tem que fazer? Como que tá funcionando agora essa? Porque eu lembro quando eu fui do CREA Júnior, tinha as metas, tinha que fazer um evento, tinha que fazer algumas ações. Como é que tá
esse movimento agora? Sim, existem as atividades mínimas estabelecidas pelo CREA Júnior Nacional e todos os estados devem seguir e bater essas atividades mínimas. E aí, internamente dentro do estado, a gente também estabelece atividades mínimas a serem realizadas. Sejam eventos de aproximação com os calouros, principalmente atividades de ação social, atividades com o ensino médio. Também a gente preza bastante com as atividades do ensino médio para trazer estudantes para a engenharia. Foge um pouquinho. Tem também essa questão de fazer com o pessoal do ensino médio, mas vocês vão na escola? Como é que vocês estão fazendo? Até recentemente eu fui, depois dá pra contar melhor essa história. Então, aproveita e embala. Conta aí pra gente como é que foi. Então, foi bem legal. Foi na primeira escola de ensino fundamental que eu estudei, o Anita Garibaldi. Você voltou, tá de volta às origens, né? Às origens. A escola que meu pai estudou, inclusive, é engraçada a história da... Mas tu mora em Itapema, então, hoje? Sim, mora em Itapema. O Anita Garibaldi é um colégio estadual, mas meu pai contava essa história. Ele foi construído, na verdade, e aí ligando a questão da engenharia civil, por um pedreiro, na verdade. Não houve tanta engenharia no início da obra, mas foi muito assim. Na época que meu pai estudava, conforme as turmas iam avançando, eles pediam doações para os familiares alunos, que eram os únicos colégios que tinha na cidade, e aí doavam o saco de cimento e tal, e foram construir a escola. Hoje é um dos maiores colégios estaduais ali da cidade, um dos maiores colégios de ensino médio. E a gente foi ali, eu até fiz questão de que fosse para o ensino médio de uma escola pública, a primeira ida, justamente porque eu vi que essa questão de vestibular, eu tinha bem pouco apelo na escola pública e muito apelo na escola particular. Minha escola particular, onde eu me formei, ela sempre formou alunos ou para o UFSC, UDESC, ou para a Univale, né, Sistema CAT, enfim, e eu senti que faltava isso, assim, foi muito legal, e juntou os 300 alunos no pátio, que a gente pegou o primeiro... Você estava junto? Então. A gente pegou, foi uma dirigente minha que faz engenharia civil comigo na Univale, fomos eu e ela. Foi bem legal, porque ela conhecia um professor de lá também, que inclusive foi aluno de um professor do nosso curso, da Univale. Aí você começa a ver como o mundo é pequeno, né? Como ele começa a dar voltas. Exatamente. E foi os 300 alunos ali. A gente não conseguiu pegar o terceirão por uma questão de agenda, mas a gente falou com os primeiros e segundos anos. E aí, voltando ao que tu falou sobre inteligência artificial, eu fiz uma pequena apresentação, mas que ficou muito bonita com a inteligência artificial, porque minha ideia era mesmo assim, tem mais que representem engenharia, ter pouco texto, e justamente trocar uma ideia com o pessoal de o que é engenharia. E a questão era, eu abri a palestra falando por que engenharia e fechei falando por que não engenharia. E aí eu bati muito na questão de que tudo que a gente observa é feito por engenharia, a questão da luz elétrica, a questão do saneamento e tal. E foi uma coisa que me impactou bastante assim, porque no final aquele professor conhecido que organizou tudo, ele chegou e falou, eu gostei muito que tu falou dessa questão, porque inclusive aqui a gente tem alunos que às vezes não tem luz elétrica em casa, às vezes não tem o saneamento em casa, não tem a questão da água. Então, justamente para eles terem essa noção, e ele também gostou muito de um ponto que a gente bateu, que mesmo aqueles que se formam e não vão para o mercado da engenharia, muitos são captados por bancos, por firmas de investimento, que é um lado que o pessoal daquela escola também almejava. Mas, Tracer, agora eu tenho que perguntar para você, tu notar que são algumas perguntas que tá... Faz algum tempo que eu já saí da universidade, então eu não sei como que tá o movimento dentro da universidade que a galera tá falando, seja em Blumenau, seja aqui na Univale ou outros lugares. Vocês estão usando muita inteligência artificial na educação? Os professores estão inserindo a inteligência artificial na educação de vocês, nas aulas, ou ainda você vê que ainda tem muito espaço para a galera não tá explorando ainda? Porque a gente tem que levar em consideração que as grades curriculares elas foram formadas há alguns anos e estão tendo adaptações, mas talvez não está acompanhando a inteligência artificial, porque eu confesso que eu me perco, cara. Eu estudo todo dia, eu me perco. Eu lanço um negócio, lançou um negócio melhor. Lançou outro legal. Não dá, deixa eu focar nessa mesmo. Sim. Desculpa, eu tô sentindo que o pessoal não tá sabendo usar tão bem ainda. Tipo assim, a gente tem casos clássicos de professor que já pegou trabalho feito totalmente pelo chat, porque o cara nem mudou. O cara mantém... Eu da pessoa ali... Eu tô até perguntando no meu trabalho. Quando tu pergunta o chat GPT, o chat vai responder, vamos a alguns exemplos. Tá, o cara botou exatamente isso. Mas, assim, quem tá aprendendo a usar tá estando bem, assim. Eu até fiz um comentário,
Agora tu consegue fazer uma pesquisa no Google, o Gemini vai te retornar uma resposta. Com um link de onde ele tirou cada informação. Isso é muito útil, que tu pode achar exatamente o que tu estava buscando, e aí tu vai lá no link e confere. Foi essa ideia que eu dei na aula, justamente porque, o cara que vai atrás para usar a inteligência, se ele fizesse só esse passo, vai lá, abre o link, olhe e responde com as suas palavras. Ele já não teria zerado a questão, por exemplo. Eu fui numa palestra de inteligência artificial do Eduardo Cavalcante. O grande Eduardo já passou aqui. Não lembro que episódio que foi o dele, foi nos 10 do 30. Ele tem uma frase célebre que as pessoas não vão ser substituídas pela IA, vão ser substituídas pelas pessoas que utilizam IA. Então, hoje eu vejo que no curso genérico nas universidades, a gente não tem muita aplicabilidade com a IA, mas tem muito potencial para ser utilizado e a gente ainda não utiliza. Talvez um pouco pelos professores terem um pouco de receio, né? Talvez um pouco do próprias diretrizes da instituição, mas eu ainda vejo bastante bloqueio. Eu sei, eu não vejo complementando, eu não vejo talvez que seja bloqueio da própria instituição. Eu acredito que o que falta, eu vou trazer isso agora com uma experiência própria, por que eu criei o método EP. Na verdade, não é fazer o pitch, mas para contar justamente por que eu comecei. Eu percebi justamente isso. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, eu estou fazendo toda a gravação sozinho, de uma forma automatizada que eu faço toda essa gestão nesse cantinho aqui. Sim. A edição de vídeo eu uso alguma coisa de IA, a música de abertura eu fiz com IA, as apresentações quando eu faço as aulas, segunda, quarta e sexta, eu uso o Gama PP para fazer também, não sei se vocês usam esse. Sim, foi o Gama. É o Gama PP. Ou seja, eu monto a apresentação com o ChatGPT, faço. E eu percebi justamente isso, tendo esse curso que teve da área Itajaí, que é a Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos aqui de Itajaí. Nas 2 turmas, lotaram, foi um curso muito legal. E o professor não teve tempo de passar muita coisa prática, porque tem muita informação. Então eu percebi justamente, não só por isso, mas pelas pesquisas também no canal, que a galera está totalmente desconectada de inteligência artificial. Sim. Por exemplo, eu sou engenheiro de produção. A galera não está usando a inteligência artificial para fazer análise de dados em Excel, por exemplo. Ou a galera não está usando a inteligência artificial para fazer análise de falha de uma peça mecânica ou de uma construção civil, algo nesse sentido. E já está no mercado utilizando e você ganha muito tempo, né, para isso. E não só nessa área também, mas pegando depois também a questão comercial. Eu não sei se até complementar se vocês têm interesse depois de empreender ou de ir para o mercado de trabalho como empregado inicialmente. O que vocês imaginam disso aí? A princípio eu quero ingressar numa empresa, principalmente para ganhar experiência inicial, mas está no meu checklist para empreender sim. Não necessariamente precisa ser no ramo da engenharia civil, mas empreender eu acho que é o fundamental. Até é uma das diretrizes que a gente tem, uma das pautas dentro do programa. Incentivar os estudantes a empreenderem e não se acomodarem, né? Porque a gente forma lideranças. E lideranças tem uma das características empreender e ser diferente, né? E eu tenho uma visão muito similar, assim. Tanto a possibilidade de empreendedorismo quanto o que chamam hoje de intraempreendedorismo, né, que é estar inovando em algum lugar, mas muito essa questão de... é uma frase que eu sempre ouvia no escritório onde eu trabalhei, da gente ser de fato um engenheiro, né, não ser só projetista, vamos dizer assim, mas pensar e agir como engenheiro, sabe? Então eu tenho muito essa questão, eu gosto muito, eu sempre prezo muito assim, essa questão de empreender, mas... justamente pela questão que é a responsabilidade de engenharia, eu tenho um conhecimento muito amplo e muito seguro daquilo que eu estou fazendo, sabe? Eu acho isso fundamental, assim, para quem quer empreender e seguir na engenharia. Claro que a gente vai cometer erros, a gente sempre comete. Só é quem faz, né? Exatamente, só é quem faz. Mas muitas vezes a gente está lidando com a vida das pessoas, né? E eu busco sempre áreas, assim, onde... requer muito conhecimento técnico, porque eu vejo que essas áreas são as que eu vou ter menos concorrência, pelo menos você imagina, assim. Então eu tento aplicar essa estratégia, sabe? Mas eu acredito muito nessa questão, a engenharia ela nos forma para, não só a engenharia, mas aquele negócio. Se eu tô acostumado a ver problemas em tudo, eu vou contar para vocês por que eu resolvi empreender, cara, loucura. Eu tava na Petrobras desde 2014, quando eu entrei na universidade, fiquei até 2018. Sim. Quando eu saí, eu falei, agora vou fazer estágio obrigatório, né? Então eu saí da obra da Petrobras. A Petrobras, nessa época, estava no boom da construção, de projeto, petróleo e tal. Então o salário estava lá em cima. O auxiliar estava ganhando quase 4 mil nos projetos. E para aquela época, 4 mil era uma coisa diferente. Imagina, então, eu entrei como auxiliar ganhando 4. Depois eu fiquei promovido para técnico. Quando eu saí, eu estava ganhando quase 10 como técnico.
E aí, quando eu saí, eu fui fazer estágio obrigatório numa grande empresa aqui de Itajaí. Sim. E, cara, eu vi uma coisa que me deixou muito desapontado, cara. Sem querer, eu ouvi uma reclamação, não vou dizer reclamação, vai, um murmurinho de um dos diretores, que ele tava bravo porque não tinha descontado dele os vale-viagem, os negócios que ele gastou. E ele comentou sobre o salário dele. Ele soltou assim, pô, eu ganhei 6 mil, cara, eu tô aqui, os caras dão desconto o negócio ainda. Eu falei, não, eu não quero 15 anos na empresa pra ganhar 6 mil, cara, não dá, cara. Então foi isso que a gente começou a despertar mais esse lado empreendedor. Mas justamente para essa inquietação de pensar que você consegue fazer. Só que como diz, empreendendo, como eu falo pra galera, ó, eu não sou guru da internet pra dizer que você tem que empreender, que você vai ficar feliz se você empreender. Primeiro você tem que entender se você tem perfil pra isso e tem coragem pra chegar no fim do mês e eu ter a certeza de que você vai ter teu salário amanhã ou outra. É justamente isso, porque, cara, é complexo empreender. E conta pra gente, vamos mudar, se a gente vai, volta, fala de universidade, fala de emprego, fala de CREA Júnior. E essa galera que tá em casa, eu espero que vocês estejam seguindo esse canal, né? Sigam, comenta, compartilha. E eu perguntaria aí, ChatGPT, quero me responder aqui, ó. E agora, dentro do programa, você falou que tá no finalzinho agora, né? O Vitor tá no finalzinho agora do último semestre como coordenador Mas dezembro agora, termina tudo, zero a faculdade. Zero a faculdade e eu já tô com uma prospecção de ser efetivado no meu trabalho. É o que eu pretendo fazer ano que vem. E esse ano a gente vai ter eleições do programa CREA Júnior Nacional. Então eu vou me candidatar a coordenador nacional adjunto do programa. Espero que ano que vem eu possa... Mas pode? Mesmo estando fora? Pode, ainda tem um período... olha só. Faz o teu... Pede voto pra galera aí já. Aproveita aí, velho. Até porque, justamente, não querendo cortar, mas você vê que quem chega num cargo assim já tem uma grande experiência acumulada ao longo da faculdade. Sim, justamente por isso. A gente vê um diferencial muito grande de um estudante que a gente chama, né? É muito diferente você ser CREA Júnior e estar CREA Júnior. Então, estar CREA Júnior, todo mundo pode ser CREA Júnior, se inscrever no nosso site, fazer parte, mas ser realmente CREA Júnior é que faz o diferencial para o estudante. Estar presente, né? Ser proativo, né? Isso, é isso. Porque você comentou uma das coisas que é bem interessante do CREA Júnior, né? Essa questão de desenvolver projetos, é te colocar em contato com autoridades, não só do sistema, mas com o prefeito, com o vereador, com o governo do estado, com secretários, né? Eu fui em um evento que estava o vice-presidente da República. Aqui o Balneário, não? Foi? Não, foi em Brasília mesmo. Na Brasília? Qual é? Líderes. Isso, encontro de líderes. Olha que fantástico. E eu sou um estudante de engenharia de Santa Catarina que foi conhecer o vice-presidente da República. Então, e claro, cheio de deputados, senadores junto no evento. Mas é uma baita oportunidade para um estudante, né? E ele destrava a mente, né? Eu lembro que tinha um professor, acho que é a fase do Einstein, que fala que quanto maior a esfera do conhecimento, maior a área de contato com a ignorância. Sim, se não me engano, do Einstein, né? E é justamente isso, você destrava a sua mente e você percebe que estar próximo de pessoas que teoricamente são intocáveis não é impossível, e isso a engenharia abre portas, né? Nos eventos da engenharia que a gente sempre tem aqui no CREA. Inclusive, fazer mais uma propaganda aí do CREA Santa Catarina. Dia 22 e 23 de novembro, olha só, 22 e 23 de novembro, aqui em Balneário Camboriú vai acontecer o segundo criação de previsão de 1.500 pessoas aí participando. Se não me engano, que eu vi, vai ter a palestra do Roberto Justus, é isso? Vai ter o Roberto Justus? Não, se não tiver mais, mas eu vi em algum lugar que ia ter a palestra do Roberto Justus, e é aberto ao público, então você pode se inscrever. Se você tiver interesse, eu posso deixar o link para você embaixo aqui. Então ele é para você que é da engenharia e para você que também não é da engenharia. Ele é aberto ao público, 22 e 23 de novembro. Isso é uma das coisas que a galera não fala, né? Mas é o sistema que está custeando tudo isso. Isso é uma multa e tudo mais aí, vindo daquela galera que fala que só paga, né? Só paga, né? Mas vamos falar de coisa boa, E você, meu jovem, quais são os seus planos para o seu futuro? Nossa, meu jovem, né? Gostoso demais, né? Galera, tá branqueando aqui já, tá bebendo aqui já, galera. Então, dentro do programa, a princípio, eu tive 2 mandatos aí como coordenador regional. A princípio, eu vou abrir espaço para uma nova pessoa. Acho que é importante a regional ter alguém novo que consiga dar uma boa atenção, porque eu estou tocando outros projetos em paralelo. Mas estarei como coordenador adjunta dele, dentro da regional, justamente para fazer todo esse processo de transição e estar sempre possível com ele. Eu vejo uma cultura muito legal que eu quero que se crie aqui em Itajaí, uma cultura que eu vejo em outras regionais, que o coordenador, você muitas vezes não consegue diferenciar quem é o coordenador adjunto
que o coordenador oficial, porque eles se complementam e se ajudam muito. Então, eu quero que tenha essa cultura aqui, até porque eu lembro que quando eu comecei, eu acabei pegando muito para mim, mas eu acho que assim, a lição mais valiosa que eu aprendi com o programa em todos esses 2 anos foi justamente que o bom líder é aquele que aprende a delegar e não a pegar as coisas para si e fazer por conta. Exatamente. Eu sofri muito, mas aprendi com isso, assim, sofri muito em relação a isso, sabe? Em não ter delegado, em não ter pedido para outras pessoas, mas aprendi. E aí eu quero dar mais atenção a alguns projetos em paralelo, mas talvez no futuro eu volte a estar na direção do programa. Eu estou agora estagiando com estruturas, que sempre foi um sonho meu. E pretendo talvez ir atrás de um possível mestrado nessa área, então... Tá querendo emendar já. Vou correr atrás da publicação de artigos, mas eu também quero quebrar um paradigma que se tem, assim, muito... Existe muito um paradigma sobre o mestrado ser algo muito acadêmico e pouco aplicável no mercado. Eu quero que isso seja diferente, assim. Justamente ser aquele que estuda, mas aplica, sabe? Aquela pessoa que faz o mestrado não para virar um professor, mas para ser um profissional de referência, de fato, na área. Sim. E ainda mais uma área que eu vejo, assim, como dentro da engenharia civil, uma das mais técnicas e desafiadoras que tem, assim. Área de pesquisa aplicada, tu diz? Não, a área de estruturas. Estruturas. Isso. Porque a gente, claro, para fazer uma casa é muito simples, mas a gente está tendo desafios cada vez mais complexos, até puxando um gancho ali para a questão do CREA Summit. Uma das palestrantes vai ser a mulher que é a chefe executiva do setor de Supertal da FG. Eu acho que isso é uma coisa incrível para todos nós, assim, porque... Você quebrar paradigmas e... Bom, a gente vai ter o maior residencial do mundo em... Vai ter ex-ministro do turismo também que vai... Exatamente. Vai palestrar sobre... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não sei se tem o post oficial aqui no... Tem, cara, no site tem palestrantes já divulgada. Então, claro, eu posso deixar depois para vocês aqui, quem tiver interesse. E quem quiser ir também, se não encontrar aqui no Engenharia Podcast, entra lá no @CREASC, que é o Instagram do CREA Santa Catarina, que lá tem as informações, tem mais um monte de coisa aqui. Deixa eu até abrir aqui. O portal do CREA, fale com o CREA, co-work CREA, galera. Sim, tem bastante coisa que o CREA tá fazendo, né? Mas me diga uma coisa, pra galera que quer entrar no programa CREA, como é que eu faço? Eu tô na universidade, entrei, tô vendo o podcast de vocês aqui, boa, o Vitor e o Matheus, legal pra caramba. Não, mas antes de chamar a galera pra ir fazer parte do CREA Júnior, vamos falar das festas. Vamos falar das festas. Tem festa também? Tem festa? A gente faz integração, que é muito importante. Além da gente ter o momento da reunião, o momento de discussão de assuntos importantes, a gente tem um momento de descontração. Então a gente sim faz um after ali para os estudantes que faz sim parte do processo de integração dos estudantes. É uma coisa que a galera vai perceber ao longo do tempo, que a gente estava até comentando agora, que as melhores reuniões acontecem pós-evento quando a galera tá tomando chopp. São as reuniões que, pra quem bebe, pra quem não bebe, mas geralmente não necessariamente o chopp, o álcool, tá, galera? Eu tô incentivando vocês a beberem, até porque engenheiro não gosta de beber, né? Mas é aquele momento que a galera tá mais descontraída e realmente, eu sempre falo isso, apesar do Engenharia Podcast ser no programa online, né, no digital, a galera me vê na telinha, sim, mas os melhores assim, contatos são quando o convidado daqui, ou quando eu estou em evento, ou quando eu estou na rua. Então, o físico, o networking, realmente faz toda a diferença, né? A gente tem alguns exemplos no programa. Por exemplo, esse ano a gente teve algumas reuniões em Floripa. E aí, depois do evento, a gente vai para jogar um vôlei. Que seja uma atividade de integração com eles. Ou a gente vai na pizzaria. Eu já vi algumas regionais fazem reuniões nas regionais. Por exemplo, vamos combinar de ir no food truck, comer alguma coisa e discutir sobre o programa, falar... Então, trazer um pouco dessa liberdade, eu acho que faz parte. Humanizar, né? Isso, humanizar atividades, né? Por mais que a gente... Claro, a gente quer resultado dentro do programa, mas é um programa voluntário. Né? São estudantes que têm suas dificuldades diárias. No meu caso, eu faço os esportes, né? Eu corro. Inclusive, parabéns oficialmente agora aqui na online, que... O Vitor ganhou ontem o primeiro lugar geral em 10 km. 10 km. Conta pra galera como é que foi essa experiência também, porque eu acredito que o esporte ele incentiva muito a questão da disciplina. Ele te ensina a ter disciplina. Por mais que você não queira
correr, mas para você fazer os 10 km, você teve que obrigatoriamente treinar. Sim. Então, tipo, eu não quero hoje, tô com preguiça, mas eu quero correr na prova, quero ganhar. Então, conta um pouco do esporte também, como isso incentiva. Eu sou um defensor nato do esporte, porque eu acho que o esporte e a área profissional, eles se complementam. A gente não consegue dar foco 100% no trabalho ou nos estudos se a gente não consegue estar bem mentalmente. Eu acho que o esporte vem para ser essa descarga de estresse que a gente tem no dia a dia como engenheiro, como estudante. E para mim é uma coisa muito boa, principalmente a corrida. É uma coisa acessível e simples que a gente consegue fazer em qualquer lugar. E aí eu me encontrei na corrida. É claro que a gente tem que fazer a parte de fortalecimento também. É uma carga horária que se exige planejamento durante a semana, né? Mas como a gente planeja bem a semana, planeja o horário de estudos, os horários de CREA Júnior, horário de estágio e também os horários dos treinos, a gente consegue performar bem, né? Mas olha que interessante, você começa a pegar, inclusive não falei pra galera hoje, eu sempre falo pro pessoal que o Engenharia Podcast, ele é como se fosse o livro Quem Pensa Enriquece. Que o convidado ele vai dando os sinais do que ele faz, mas ele não conta necessariamente o que ele faz. Por exemplo, você falou a questão do esporte. Olha como a questão do esporte afeta diretamente a questão do planejamento, que entra na questão do foco, disciplina, produtividade, gestão do tempo. E aí entra o programa CREA Júnior, que vem com as cobranças. Então, principalmente, eu acredito que é importante a questão de você se aproximar de pessoas. Eu sempre falo que no podcast eu trago pessoas melhores do que eu. Porque são pessoas que vão falando algumas coisas e quando vocês falam, caramba, cara, eu já fiz isso. Esse aí é legal, você não tá fazendo. Então, justamente a questão de se conectar com pessoas, né? E tem ainda, eu lembro que na época, quando eu fiz, tinha o Enesc. Tem Enesc ainda não? Tem Enesc, mas esse ano, infelizmente, como o Summit vai ser o foco principal do sistema, a gente vai centralizar os estudantes no Summit. Vamos fazer um encontro também com a galera ali? Isso, vai ser tudo unificado, né? Você não tem um momento da palestra de vocês ali ou não? A gente vai ter um espaço, né, que vai ser uma palestra mais direcionada pro temática jovem, e vai ser nosso espaço dessa vez no evento. Aliás, falar da palestra temática jovem, eu tô até com a camisa aqui da SFEA, me recordei daquele espaço que a gente teve que foi a palestra voltada ao CREA Júnior Nacional, que foi com... Pois me fugiu o nome dele, mas ele foi da NASA? Desculpa. O da NASA? Não, foi depois dele, aquele que foi chefe do Tinder na América Latina. Sim. Foi uma palestra sobre mindset inovador. Cara, aquela palestra eu recordo vários pontos até hoje, assim. Acho que foi uma das melhores coisas que a gente teve ali, foi sensacional. Justamente as provocações que ele fazia de... Quando o Tinder, uma empresa que teve um mindset inovador, depois acabou não tendo mais e perdeu espaço no mercado. E que o mercado é essa constante, né? Acelerado, né? Demais. É muito acelerado. E justamente como que a gente consegue manter ao longo da vida esse mindset inovador que às vezes a gente vai perdendo, né? Uma coisa que eu me recordo assim, crianças fazem muitas perguntas, né? E conforme a gente vai ficando adulto, a gente deixa de fazer essas perguntas que eram importantes. Tipo, por que o céu é azul? São perguntas de engenharia. Por que o céu é azul? Como o foguete funciona? E assim vai. E é isso o mindset inovador, de certa forma. Mas voltando, a gente estava falando ali da questão dos eventos e tal. Não foi um Enesc, mas acho que vale, assim, de recordação, porque foi voltada para o CREA Júnior e acho que impactou a gente. Eu não lembro o que era o significado do Enesc. Enesc é conto estadual do programa CREA Júnior. Pra galera que eu não sei se no CREA Summit vai ser tão intenso pro CREA Júnior quanto era o Enesc, que é um evento voltado para só para os estudantes. Mas pra galera que não tá ligada nessa questão do Enesc, se você faz parte do CREA Júnior, é um evento acontece anualmente, geralmente em Florianópolis, pelo menos todos os anos foram em Florianópolis, e lá vem os membros do CREA Júnior de todo o estado. Geralmente a palestra que eu fui foi um dia só, não sei se tá sendo 2 agora. Isso, um dia. E depois, no final do dia, geralmente o pessoal, a gente fica acampado ali, acampado não, né? A gente vai lá pra Lagoa da Conceição, fica lá o pessoal, aí tem a confraternização, tem uma festa, alguma coisa. Então é um movimento bem legal pra você fortalecer os laços com a galera de todo o estado. E entender que pessoas seguem pessoas, né? Isso. Pessoas seguem pessoas. E aí, a galera já falou do que é o CREA Júnior, de como é o CREA Júnior, já falou que tem festa, e como é que faz pra galera fazer parte? A gente tem um canal oficial, que é o nosso site, e pelo site o estudante consegue se cadastrar lá. E aí, a partir desse cadastro inicial, eles são redirecionados para as regionais que eles pertencem. Então, eu sou estudante de engenharia de Itajaí, eu me inscrevi no site oficial do CREA Júnior,
E aí ele vai ser redirecionado para o Matheus. Aí o Matheus vai ter o cadastro dele certinho, e o Matheus, entrando em contato, conversando com ele, já vai conseguir entender as particularidades, porque, assim, dentro do programa a gente também tem 2 divisões, que são os membros corporativos e os membros dirigentes. Os membros corporativos são aqueles que querem participar de forma inicial, querem entender o sistema, mas eles não estão efetivamente realizando as atividades como o Matheus, organizando palestras, dando palestras. Então a gente tem os membros corporativos que sim, tem todos os benefícios, igual os dirigentes, mas os dirigentes, eles são uns especiais, né? Os que estão na linha de frente, atuando e realizando as atividades regionais e estaduais. Dedicando tempo, realmente. Isso. Como o pessoal, como a gente sempre fala também, eu estou como inspetor aqui na Regional de Itajaí, e também é um trabalho voluntário, assim como o CREA Júnior também, então tem muita gente que não sabe, né? Que o pessoal já vem me perguntar, tipo, tá, mas agora você tá trabalhando, inclusive, acho que você até ouviu assim, antes eu tava como consultor da CAT. Então o pessoal assim, antes você trabalhava pra CAT, agora você trabalha pra Dona CREA? Eu trabalhei pra CAT, agora eu trabalho pra Dona CREA. Entendeu? Então é um trabalho voluntário, realmente, busca essa valorização profissional da engenharia. Inclusive o próprio presidente do sistema é um cargo honorífico. Muitas pessoas não sabem, eles perguntam pra mim, quanto que o presidente ganha, não sei o quê, ele tá no CREA, eu falei, como assim não ganha? O presidente do sistema não ganha nada? Não ganha nada. Então é tudo voluntário. Tem bastante, e bastante trabalho, né? Bastante trabalho, você vê que ele não para, tá sempre aí. Inclusive um abraço pro Kita aí, o presidente Kita, que depois que ele veio na Engenharia Podcast, o pessoal começou a ver o Engenharia Podcast como algo sério. Sim. Porque o pessoal achava talvez eu não vou falar cara de moleque, porque não tem cara de moleque mais, né? Muito tempo, né? Mas, não sei, pelo fato de não ser conhecido no sistema, acho que o pessoal no começo levava um pouco, né? Tipo, o que esse CREA Júnior tá chegando a querer fazer barulho aqui, né? Mas depois que ele participou, realmente mudou ali a visibilidade do Engenharia Podcast. Bom, você viu como passa rápido o tempo? A gente já tá uns 50 minutos praticamente de episódio aí. E eu sempre gosto de pedir pros nossos convidados, no final, para deixar aquela mensagem do coração, assim, né? Tipo, não estamos acabando ainda, galera. Não estamos acabando, porque você ainda não curtiu esse vídeo. Então, se você não curtir, a gente não vai acabar. Não, a gente vai acabar assim. Já falando, não vou curtir, já falou, não vou ver onde que vai esse podcast. Então, eu quero pedir pra vocês deixar uma mensagem, aquilo que tá no coração, realmente, aquilo que vocês quiserem falar, que eu talvez passou batido aqui, porque a gente não montou uma pauta, né? Não tem um planejamento. Então, tá com vocês. Fiquem à vontade pra falar o que vocês quiserem falar. Então, eu assistir, Matheus. O difícil deixar no fogo, né? Vai se vir, falar o que está na mente, assim, né, mas que eu gostaria de falar, assim, voltando à questão que a gente começou lá nesse programa, que eu acho que é um papel fundamental do CREA Júnior, promover essa consciência desde estudante da valorização profissional. Aquela fala que você puxou no meio do programa também do Dias Toffoli lá. Realmente, o Brasil é um país que forma mais juristas do que engenheiros. E é uma coisa que assusta de fato, quando você abre lá os 10 cursos mais buscados do SISU e não tem uma engenharia sequer lá, no máximo uma ciência da computação. Isso, e aí vem o que eu sinto assim, o Brasil precisa de um fomento industrial e de uma organização industrial muito alta. Eu lembro que na fala do Dias Toffoli, ele dá o exemplo da Coreia do Sul. Coreia do Sul, um país que... perdão se eu cometer algum equívoco histórico, mas se eu não me engano, ele está entre os tigres asiáticos, não os novos tigres, mas entre os tigres asiáticos, e justamente por essa questão de organização industrial e tudo mais. E quando você tem esse ecossistema, você demanda engenheiros assim, muito mais que qualquer outra coisa, né? Você vê que os países mais industrializados do mundo hoje, os líderes econômicos nos governos, tá cheio de engenheiro lá. Tá cheio de dinheiro. E aqui no Brasil você vê muitas vezes, jamais desmerecendo a profissão de advogado, mas tá cheio de juristas lá. E volta na fala do Dias Toffoli. Muitas vezes a gente tá chamando os advogados para resolver problemas que o engenheiro podia ter resolvido antes, sabe? O que é de competência do engenheiro. Exatamente. Sim. A gente às vezes tá gastando Às vezes a gente tá gastando milhões e milhões e milhões com defesa civil, sendo que dá para gastar 100, 200, 300 mil com engenharia e teria resolvido muito antes assim, e a gente não teria perdas materiais tão sérias, não teria, às vezes, perdas de vidas humanas tão sérias assim, sabe? E, então, é justamente isso. Eu acho que a gente tem que refletir essas questões como engenheiros e se posicionar na sociedade para recobrar a importância que a classe tem, que a categoria profissional tem,
do engenheiro eletricista ao civil, ao de produção, etc., todos compondo, né, grandes projetos, precisam de grandes engenheiros das mais diversas áreas. Então, acho que essa mensagem que eu queria deixar assim, a gente tem que ser essa ponte e essa, vamos dizer, ao mesmo tempo uma ponte, um farol, mas assim, essa liderança que se levanta, até como juventude, para promover essa mudança, inclusive nacional, assim, eu vejo que é uma questão fundamental, assim, como país e como classe. Nós, assumindo essa postura, vamos estar nos ajudando como classe profissional e nos ajudando como país. Essa frase dá para começar um novo podcast agora, né? Dá para começar outro, né? Porque entra justamente essa questão do movimento que está acontecendo agora na inovação, no mundo das startups. Já vem acontecendo há um certo tempo, mas justamente isso, o governo injetando grana para que sejam desenvolvidas novas tecnologias, mas não e deixando de lado realmente a educação, que faz toda a diferença. E também há pesquisas, há dados aí, já trazendo esse gancho também, que até 2025 a gente vai ter um déficit de 500 milhões de engenheiros no Brasil. É muita coisa. Então é algo... É isso que eu digo para a galera que acompanha Engenharia Podcast. Nós temos ótimas oportunidades de emprego no mercado. Nós temos muito engenheiro que estão faltando algumas coisinhas para se encaixar nessas vagas. Claro, nós temos umas vagas que exageram o requisito, né? O cara tem que falar 19 idiomas, ter 5 anos de experiência e recém-formado. Tem algumas coisas que se extrapolam. Mas eu vejo que realmente entra nessa questão do fomento. Eu acredito que, vendo a movimentação, vendo até os próprios ministros se manifestando dessa questão da falta de engenheiros no Brasil, eu acredito que a engenharia nos próximos anos ela vai mudar, vai ter uma visão diferente. Eu acho que ainda a gente não está sentindo essa seca, mas no âmbito dos estágios, nas vagas de estágios, não tem mais estudante para as vagas. Então isso é uma coisa que já vai ser projetada para frente. Se hoje a gente não tem estágio, futuramente não vai ter profissional. Né? E com todo respeito aos colegas, mas além de ter profissional, o que vai faltar mais ainda é bom profissional. Qualidade também. Porque... E não por uma série de fatores, mas realmente a qualidade tem caído um pouco, assim, né? Porque eu não vou entrar no quesito de falar dos cursos EAD, né? Porque daí a gente entra numa briga muito grande, né? Porque nós temos muitos cursos híbridos. Eu não sou a favor, não sou contra. Eu digo que depende da matéria. Tem matéria que dá para você fazer híbrida, mas tem matéria, por exemplo, esses materiais, teste de laboratório, e tem como você fazer. Vai lá pegar, vou fazer um ensaio, que chama aquele no concreto, que faz esse teste de ensaio de FCK? De FCK. Não, você vai na sua casa, você vai pegar um pouquinho de concreto, um pouquinho de areia, você pisa em cima. Se quebrar, tá bom. Se não quebrar, tá bom. Então não tem como, acredito que algumas matérias. Então inclusive o Conselho se posiciona recentemente agora, pelo menos a última vez que eu li também, que não ia cadastrar, o período do CREA Santa Catarina não ia cadastrar mais nenhum curso novo por enquanto, deram uma pausa no cadastramento de novos cursos EAD. Até 2025 confia. Então, ou seja, vai mais, até acho que junho de 2025 confia não vai mais... Ou seja, olha que é um movimento que justamente está percebendo, não só para... Porque, você vê, começamos de novo, né? Mas é justamente esse movimento que você falou. Hoje está tendo falta de mão de obra no próprio estágio. E quando eu estava no Instituto Senai de Inovação em Joinville, eu estava gerenciando o projeto lá, e eu precisava de 3 estagiários, a bolsa era de 3.600, poderia ser do primeiro período até o 8º período. Pô, a bolsa de R$3.600 para bastante coisa. Não é uma bolsa ruim, assim, que o cara tá no primeiro período, segundo período. Porque não ganha isso. E aí, cara, dos 3 eu consegui só um. Inclusive, tem um cara aqui da Univale, eu tentei levar pra lá, o cara desistiu porque ele falou que não vale a pena. Tá bom, não vale a pena. Mas em comparação com outras profissões que a gente vê, alguns colegas, por exemplo, educação física, estão recebendo bem menos, né? A gente consegue... Claro, por causa da escassez, o salário aumenta, né? Mas, infelizmente, com o âmbito geral, é negativo, né? Negativo. Mas pra gente, hoje, assim, eu tô recebendo 2.000 de estágio. É um estágio, um estágio maior que o salário mínimo, né? Sim. Isso aí, alguns colegas de educação física me comentaram que estavam recebendo R$600, R$700. Né? Trabalhando, às vezes, até mais que eu. Cargo horário. E uma cultura que eu vejo muito na Univale, mas também na Uniavô, aqui na Regional Itajaí, que são as 2 principais faculdades que formam engenheiros. A gente tem o IFSC, mas não é tão. Mas, assim, uma cultura que eu vejo da galera aqui é boa em alguns aspectos, mas ruins em outros, mas vamos abordar mais os positivos. A galera tem muito uma cultura de puxar a responsabilidade e assumir os cargos na empresa. Então, eu vejo que tem uma galera que, o cara tá ali no 7º, 8º período, ele já é um projetista, ele às vezes já é um líder do setor dele, mesmo estando estudando. Por um lado, é bom porque você tem alguém desde cedo buscando esse diferencial.
por um lado, você às vezes fica meio assim, porque é alguém que não tem formação ainda, mas muitas vezes você conversa com essa pessoa e ela tem uma noção melhor do que algumas pessoas formadas já. Só que aí, às vezes, uma galera acaba deixando um pouco de lado o estudo, porque, pô, já tô num cargo legal. Né? Já não eu fui um desses. Não que deixei de lado, mas assim, eu fui projetista, agora sou estagiário de estrutura, mas fui projetista de preventiva, e a gente era acostumado a, pô, fazer tudo, né? Tem aqui assim. E manda por dinheiro pra mim. Exato, sacada. Não é. Eu não falei isso, hein, galera? Não é assim que faz. Não, e eram obras assim de 100 metros de altura, muitas vezes. Então, cara, tu cria uma responsabilidade e tu aprende muito com aquilo, assim. Então a gente tem muito essa cultura, sabe? Mas é sobre protagonismo também, mais uma vez, né? Porque você assumir a responsabilidade. Mas aí talvez entra o fato de ter feito técnico no meio do caminho, aí já te dá aquela segurança, opa, peraí, eu sou um técnico, eu não tô. Exato. Deixa eu ver como é que faz aqui, se cair, eu não sei o que fiz, foi jeito. Não, fechou. Vitor, quer mandar uma mensagem pra galera também? Pode ser. Eu queria falar um pouco do meu relato, né? Na verdade, fique à vontade. Porque eu acho que é isso que inspira as pessoas, né? Saber um pouco da trajetória. E eu entrei na universidade, assim, um pouco de receio, um pouco sem saber se era isso que eu queria mesmo. E ao longo dos meus semestres, eu conheci o programa. Também não entendia nada sobre sistema, nada sobre CREA, nada sobre... O que é esse negócio de conselheiro, inspetor, e conselheiro federal, e SEATA, nada. E aos poucos eu fui trilhando meu caminho, ganhando espaço, ganhando credibilidade dentro do sistema. E em 2 anos me tornei coordenador estadual, e já projetando uma coordenação nacional no programa. E eu digo que esse programa mudou minha vida. Não é por acaso que eu já participei de eventos nacionais, junto com, como eu comentei, o vice-presidente da República, e são oportunidades que o sistema dá pra gente, né? Esse ano o sistema levou 4 estudantes custeados para a Semana Oficial de Engenharia e Agronomia em Salvador. Então, é uma oportunidade que os estudantes do estado têm, mas eles precisam aproveitar esses ganchos que a gente passa para eles, né? A gente passa as oportunidades e às vezes, eu não quero fazer parte, eu não tenho tempo e tal. Agarra as oportunidades. Se você quer ser diferente dos demais, você precisa fazer o que os demais não fazem, né? Então, eu fui um desses que aceitei o desafio. Vou dizer que não foi fácil, não é fácil. Com certeza não, né? Você se tornou um teto de vidro, né? Isso. Exige demandas, exige abdicar de alguns fins de semana, mas participar desses eventos, conhecer profissionais, conhecer o diretor, o presidente do CREA. Eu tenho o contato dele aqui no meu WhatsApp, eu chamo melhor que eu quiser. Isso no estudante comum não tem acesso. Não tem esse acesso, né? Então, essas oportunidades que a gente fala para os estudantes, realmente aproveitem, agarrem as oportunidades que chegam para vocês. Pode ser que não haja uma segunda. E justamente nesse ponto, eu estava comentando um pouco antes aqui fora também. A gente olhar a galera que esteve envolvida no CREA Júnior, galera de 18, 19, 20, 21, 22, todos estão em algum lugar, né? Ou estão como inspetor, embaixador do programa de inovação. Nós temos a Carol, que agora está representando o CREA Sul lá no Confea. Nós temos a Rafa também foi do CREA Júnior, que ela está como coordenadora do CDEM. Isso. Entidades de Patel também, dos quartéis regionais. Ou seja, você começa a ver que realmente abre portas, e aí, para você que está aí do outro lado agora, para você que está do outro lado e falando, mas o Vitor estava lá em Salvador, o Vitor estava lá em Minas, o Vitor estava... porque ele tá dedicando o tempo dele, e isso é a contrapartida que o sistema proporciona essas viagens, né? Na verdade, porque a Júnior é uma empresa que a gente gerencia, né? O Matheus, por exemplo, tem a responsabilidade aqui na regional de 15 pessoas, mas eu tenho que gerir uma empresa de 200 pessoas no estado, né? E ela também a experiência que isso te proporciona, né? Não só seja com 15 ou com 200, ou... Enfim... Eu comentei, eu aprendi a necessidade de delegar trabalhando justamente nisso, nessa gestão de 10, 15 pessoas, mas ainda assim uma gestão ainda, a empresa de pequeno porte. Mas como diz, como é que é a frase? Quer um conselho? Nem secreto. Então assim, pega, isso fica no coração para sempre, né? Pô, mas justamente é esse depoimento que eu acho que é legal, que vocês trouxeram agora no final, não como um todo, né? Você viu que... Sim. Por isso que eu falo, o Engenharia Podcast ele não tem uma temática, assim, a gente quer falar de pessoas, quer saber a trajetória, qual o resultado que isso está proporcionando na vida de vocês. Para que a galera que está assistindo na televisão, aí no YouTube, no celular, veja e busque na sua universidade, ver se tem realmente isso. A gente está falando de CREA Júnior Santa Catarina, mas o CREA Júnior é um programa nacional, então ele tem em todo o Brasil. Não sei se tem na sua universidade, mas se não tiver, você pode entrar em contato com o conselho, pedir informação,
todo estado, né? Todo estado, se não tem na tua universidade, seja lá o representante, membro fundador do CREA Júnior na sua entidade, porque você vai com certeza ter visibilidade dentro do conselho, vai se aproximar, e isso vem abrindo portas depois para que você consiga participar de programas e projetos. Mas é um negócio bem interessante que o voluntariado, você vê, tipo, mais um gancho agora, né? Que eu vejo que essa questão do voluntariado. Eu acredito que o voluntariado, ele realmente traz essa questão de você aprender. É uma frase muito louca, né? O pessoal fala, você não tem que trabalhar pelo dinheiro, você tem que trabalhar pelo conhecimento, e o dinheiro é consequência do conhecimento. E o voluntariado, seja o CREA Júnior, ou seja o CREA Jovem, ou seja o CREA Acelera, ou o inspetor, ou qualquer outro cargo, ele te dá essa visibilidade. Que você começa, vou ter que ir lá para, sei lá, o CREA Summit, nós fomos ali, fomos convocados para estar participando. Vou ter que participar 2 dias do CREA Summit. Vai ser fantástico. Vai ter gente pra caramba, conectar com um monte de gente. Então, tentar sempre conectar o seu propósito de vida, também promover o autoconhecimento, que eu acho que é uma coisa que as universidades também não trabalham muito isso, né? Complexo, acho que se perdeu um pouco por causa também da pandemia, né? A gente tinha lá na faculdade atlética, centro acadêmico, e tinha esse movimento vivo nas instituições. Eu acho que perdeu um pouco com a pandemia, e agora aos poucos está retornando. Eu vejo que os próximos anos são bem positivos, assim, para os movimentos acadêmicos, empresas júniores também. Verdade, mas isso. Então, eu quero até ter um desafio pra gente. Quem sabe a gente montar algum evento nas universidades junto? Fazer alguma coisa assim? Com certeza. Eu comentei com vocês, tem uma empresa que a gente está prestando parceria, eles estão buscando profissional no mercado, eles querem capacitar os profissionais, mas o interesse deles é fazer evento na universidade. Então, a gente, como eu comentei com vocês, quem sabe a gente pode fazer ainda nesse finalzinho de ano, dá tempo ainda se vocês quiserem, porque fazer uma aula, não precisa ser um evento... Sim, muito, muito grande, mas um evento que traga conteúdo e aproxime realmente cada vez mais os acadêmicos, inclusive para você que trabalha com projeto com estrutura metálica. Estrutura metálica? Não, estrutura... Não, concreto armado. E protendido. Ou seja, protendido. Então, já se te aproximar da EVEX e te aproximar de outras empresas bacanas aí que podem estar nesses... Aliás, se falar da EVEX, fiz uma visita técnica lá, tive a oportunidade com a empresa, foi sensacional. Curitiba. Curitiba? Curitiba. Eles têm um centro fabril gigante lá, show de bola. E foi legal porque eles levaram, quem estava nos guiando, levou a gente para obras que eles participaram lá em Curitiba. Aliás, a construção civil de Curitiba é muito avançada também, em várias áreas. A cidade mais inteligente do Brasil, né? Foi eleita, né? Sim. E, cara, eu fui na reserva Barigui, a gente foi num decorado lá, e você sente a diferença que a proteção faz. Vocês foram pela CREA Júnior ou pela universidade? Não, eu fui pela empresa mesmo. Você entrou em contato com a empresa? Não. A empresa que eu trabalho é muito próxima da EVEX, justamente por a gente ser projetista de estrutura protendido. E aí a EVEX fez esse convite para a gente estar lá conhecendo toda a estrutura. E eles levaram, eu e mais 4 engenheiros da empresa, e eles levaram a gente pro decorado lá. Cara, é sensacional, porque você vê a diferença que a proteção faz na arquitetura. Imagina que é tu ter uma sala ampla, mas assim, ampla, te dá a noção de amplitude da arquitetura, porque você não tem um pilar no seu caminho, sabe? Fica bonito, né? Fica sensacional, assim. Galera, vamos chegar no final de uma vez, a gente vai igual o pessoal tá feito de novo, né? Mas fica aberto o convite para vocês, quando vocês quiserem voltar aqui, contar as experiências. Quando você ganhar outra prova, quiser ir comemorar também, que vem para cá comemorar, porque, como eu digo, o Engenharia Podcast, o objetivo aqui não é falar de conhecimento técnico, mas de pessoas. Como eu sempre falo que a engenharia é de pessoas para pessoas, e quando você tem um propósito, você tem ali... Quando você vê alguém feliz, você quer fazer outra pessoa feliz. Ano que vem o desafio vai ser maior dessa vez. Vai pra onde? Vou fazer o Ironman ano que vem. Aqui em Floripa? Não. Em Floripa. Boa sorte. Boa sorte. E o Ironman aqui é 48 km de corrida? 3.8 nadando, 180 km de bike e 42 correndo. É uma maratona. Não, detalhe, né? É 3 pontos alguma coisa nadando, mas você dá 3 braçadas e volta 4 pra trás, né? No mar, né? No mar. Você dá 3 braçadas pra frente e volta 4 pra trás, né? Mas é gostoso. Satisfação, liberação de dopamina e mais um monte de esporte. Deve ser incrível. Essencial. Deve ser incrível, mas deixa pro Vitor, né? Representa a gente lá, Vitor. O desafio tá sendo voltar pra academia. Ai, calma. É isso aí, galera. Mais uma vez eu falo pra você, se você quer fazer parte do CREA Júnior, procura, vá atrás, escreva no comentário aqui, talvez, dependendo do estado que você tiver, eu posso conectar você com o CREA do estado que você tiver, mas não perca a oportunidade não, para que daqui 5 anos você esteja reclamando que você não tá vendo oportunidade, não tá, mas eu não consigo, não sei o quê. Não sei o quê. E tem um monte de curso também que o CREA Júnior dá pra você, não tem? Com certeza. A gente tem acesso ao CREA. Sim. É a Universidade Corporativa do CREA. Tudo de vantagem do CREA. Tem também? O working do CREA.
Ou seja, pode usar toda a estrutura. Tem o sistema, e tu é estudante de graça. Aham, então viu, ó. Bom, galera, quero dizer pra você mais uma vez, agradeço a participação de vocês por terem vindo aqui. Tu veio de Blumenau pra cá pra participar, ó, que fantástico, gratidão mais uma vez. O Matheus, a gente já se conhecia já das inspetorias, um cara que tá sempre ativo ali, participando das reuniões ali, dando seus não vou dizer pitaco, né, mas seu conhecimento técnico, né, porque ele tem o conhecimento técnico, ele tá sempre ali contribuindo com a gente também. E eu quero dizer pra você que tá desse outro lado aí, se inscreva nesse canal, participa, ativa o sininho. E um detalhe, a galera que participar, esqueci de falar, que participar presencialmente do curso que vai ter 6 e 7 de dezembro, vai ter acesso gratuito por 1 ano na plataforma do BFDP, que é uma plataforma que trabalha os 3 aspectos, trabalha o tripé emocional, técnico e comercial. Ensina desde oratória, comunicação, liderança, até algumas ferramentas como o próprio Ebenic. Não sou eu que dou aula, tá, galera? Então eu não sei nem o nome, eu só estou montando isso aí. Então nós temos especialistas em projeto, projetista ali, dando aulas sobre as ferramentas. E daí entra no ponto comercial a questão de como se vender. Né, que eu vejo que tem muita gente aí que, por exemplo, o cara trabalha por conta, o cara pega um projeto, o cara não vende no meio aquele e-mail. Ele só vai vender depois que ele termina o projeto. Aí ele fica 3, 4 meses sem fazer nada, sem faturar, e o lucro que ele teve naquele projeto que ele fez, ele consome e fica nesse looping. Sim, enfim, por aí vai. Exatamente. Então, se você participar presencialmente, você vai ter acesso a essa plataforma por 1 ano que ainda não está pronto, vai ficar pronto no dia. Tá bom? Quando é o evento mesmo? 6 e 7 de dezembro. 6 e 7. Mas eu mando pra vocês também lá, mando uns convites gratuitos lá pra vocês participarem lá, pra quer sortear também pra galera lá. Não, a ideia era fazer aqui inicialmente, ali fora. Então pronto. Só que não sei se eu faço aqui ou se eu faço no onde foi o da área, mas talvez eu faça aqui, que aqui é bem legal de fazer. Aí eu vou disponibilizar pra vocês os convites lá pra sortear pra galera. Vou ofertar um micro-ônibus lá de Blumenau. Não, valeu. Galera, mais uma vez, gratidão. Quero agradecer a vocês por terem vindo aqui. Você viu, ó, acho que foi umas 20 vezes que eu falei que a gente tava chegando no final. Mas a gente começa de novo. Mas é porque a gente tem papo pra contar pra essa galera aí. Valeu, galera. Forte abraço e até o próximo voo. Fechou o microfone. Engenharia no ar, conectando a nação. Tecnologia produtiva, criando a inovação. Operadores e sonhos reluzindo no Brasil. Empreendedores brilham, tecnologia e grill. Conectar, inovar, vamos juntos